Olá, alunos. Agora uma questão sobre conceitos de redes de computadores e conceitos de internet. Uma questão muito interessante também para debater vários elementos que hoje caem muito em prova. Cada vez mais nas provas de concurso, nós temos mais e mais questões sobre internet. Então vamos à leitura aí da questão acompanhando na tela do computador. Artigo publicado pela revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Um bom exemplo do seu uso são as listas de tarefas que permitem ao gestor acompanhar na rede da empresa a evolução do trabalho dos funcionários que a acessam com exclusividade. Outra boa ideia é integrá-la com os sistemas de gestão, tornando os processos administrativos mais eficientes. Embora seja de acesso restrito, também é possível abri-la para os blogs dos colaboradores, o que contribui para melhorar o relacionamento entre os funcionários. Se antes eram associadas às grandes corporações, hoje é cada vez mais comum encontrá-las em pequenas e médias empresas. Uma pequena empresa tem recursos escassos. Com elas, é possível ganhar tempo com eficiência, diz Ronaldo Fujiwara, da agência especializada em comunicação digital NHW. Esse artigo se refere a letra A, internet, letra B, redes sociais, letra C, intranets, letra D, redes wireless e letra E, MANs. Vamos estudar então o significado de cada um dos elementos da letra A, B, C, D e E para ver qual se enquadra melhor no texto indicado na questão e qual é a resposta correta então. Vamos lá. Primeiro, o termo internet. O texto indica, num determinado momento, ele fala sobre acesso restrito e uso interno para melhorar a comunicação interna daquela empresa, inclusive entre os seus colaboradores. A internet é considerada a rede mundial de computadores e é considerada tecnicamente uma rede de acesso público, uma rede pública, e não uma rede específica de uma determinada empresa ou organização. Por isso eu vou descartar a letra A de América, porque a internet é a rede mundial de computadores, é a maior rede de computadores do mundo, e ela é uma rede de acesso público, onde as informações não são especificamente restritas a só uma empresa ou a uma corporação. Ela, embora tenha muitas informações e eu possa ter áreas de acesso restrito, de uma forma geral, a internet é de fato a rede mundial de computadores, considerada tecnicamente uma rede pública, uma rede de acesso público, certo? Não poderia responder a letra A, porque o artigo indicado no texto da questão se enquadra muito mais a algo relacionado ao acesso restrito. Tanto é que se a gente voltar um pouquinho na questão e for analisar o texto, observa uma parte importante que o texto indica. Ele diz, permitem ao gestor acompanhar na rede da empresa a evolução do trabalho dos funcionários que acessam com exclusividade. Se a gente pensar um pouco, o caso da internet não é uma rede de acesso exclusivo dos determinados funcionários de uma empresa. Existe a internet como uma rede mundial de computadores para acesso geral e público. Então, não posso responder internet. A letra B falava sobre redes sociais. Também não vou responder isso, por quê? Porque uma rede social é uma rede onde eu estou partindo do princípio que eu tenho pessoas que estão interligadas entre si, compartilhando informações de comum, vamos dizer, acesso, compartilhando informações de comum interesse, porque o nome rede social vem disso, é uma rede para interligar pessoas em um determinado ambiente de acesso, para que elas possam compartilhar algo de interesse comum. Então é uma rede para interligar pessoas num determinado interesse comum. Rede social é isso. Mas a rede social é ampla de uma forma geral. E ela em si, por si só, não está ligada só a uma determinada empresa. Embora as empresas possam participar de redes sociais, mas para tornar suas informações públicas. E não em si só para o elemento interno daquela corporação, como o artigo mencionava, né? Então não vou responder redes sociais. Agora, a letra C indica intranets. E o conceito de intranet, descrito aí na letra C de Canadá, é perfeito para o artigo. Por quê? Porque intranet significa, teoricamente, rede de acesso restrito de uma determinada organização,
Por exemplo, é uma rede de acesso restrito de uma determinada empresa, mas que se utiliza das mesmas tecnologias, os mesmos protocolos da internet. Isso quer dizer que na intranet pode ter páginas com acesso restrito a quem pertence àquela organização. Pode ter envio e recebimento de e-mail a quem pertence àquela organização. Porque o conceito de intranet, aí sim, é uma rede de acesso restrito de uma determinada organização. Exemplo, uma rede de acesso restrito de uma determinada empresa, mas que se utiliza dos mesmos protocolos e a mesma tecnologia utilizada na internet. Então, na intranet de uma empresa, existem páginas, mas são páginas acessíveis só de forma interna, para melhorar a comunicação interna dos colaboradores daquela empresa. Por isso, a resposta certa para essa questão é a letra C de Canadá, intranet. Porque intranet sim é uma rede de acesso restrito a quem pertence àquela empresa, a quem pertence àquela organização, se utilizando de recursos que a gente também encontra na internet, como páginas, envio e recebimento de e-mail, sistemas de voz sobre IP, quer dizer, a mesma tecnologia, os mesmos protocolos encontrados na internet. Então, de fato, a letra C de Canadá vai ao encontro do artigo descrito na questão. É a resposta certa. Por que não a letra D? Porque o termo rede wireless só quer dizer que é uma rede sem fio. Rede wireless não quer dizer que é de acesso restrito daquela organização para melhorar a comunicação entre os colaboradores daquela empresa. Rede wireless é simplesmente o termo que a gente utiliza para indicar que a rede é sem fio. Toda rede sem fio é chamada de rede wireless. Não importa se o acesso é restrito ou não a uma determinada empresa, não importa se é para melhorar a comunicação interna ou não. Bastou ser rede sem fio, é chamada de rede wireless. Então, rede wireless só quer dizer rede sem fio. Nada tem a ver com a descrição do artigo, justamente que indicava melhorias aí na comunicação interna daquela empresa, daquela corporação. E o termo da letra E de Equador também não poderia ser respondido como correto, porque MANS vem de Metropolitan Area Network, que significa rede metropolitana. É simplesmente a abrangência geográfica de uma rede. Quando uma rede tem computadores conectados entre si na mesma área metropolitana, aí ela é chamada de rede MAN, rede metropolitana, que é diferente de uma rede LAN, L-A-N, que é uma rede local, restrita a um prédio, a uma casa, uma sala, um escritório. MAN é uma rede metropolitana, onde os computadores dessa rede estão conectados entre si numa área metropolitana. Por exemplo, diferentes bairros de uma mesma cidade. Computadores conectados entre si em diferentes bairros de uma mesma cidade formam aí uma rede metropolitana, formam uma MAN, diferente de uma LAN, que é uma rede local, onde os computadores estão conectados dentro daquela mesma abrangência local, no mesmo prédio, na mesma sala, mesmo escritório. MAN é mais abrangente, é uma rede metropolitana. Acima de MAN, nós temos as WANs, W-A-N, W-A-N. As WANs são redes de longo alcance, redes de longa distância, quando ultrapassa a abrangência metropolitana. Por exemplo, computadores conectados em diferentes estados, diferentes países, diferentes continentes, aí nós temos redes de longo alcance, redes de longa distância. Não poderia ser respondido a letra E de Equador, porque não se enquadra no texto do artigo. MAN só quer dizer que a rede é metropolitana. Não indica que o acesso é ou não restrito, ou não indica que é para melhorar ou não a comunicação interna daquela empresa. Então, se a gente voltar lá em toda a questão e analisar de novo, todo o indicativo teórico trazia para intranet. Rede de acesso restrito, que é usado pelas corporações, sejam grandes ou pequenas empresas, porque tem um baixo custo de implementação, e as intranets melhoram a comunicação interna da empresa. Resposta então aí pra gente, a letra C de Canadá, intranets, aí sim usadas para melhorar a comunicação interna, sejam empresas de grande, médio ou pequeno porte, pelo baixo custo de implementação, certo? Beleza, pessoal, até a próxima questão, bons estudos!